Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá, Rubão na área de novo. Hoje mais uma aulinha de Química Linda para nós. Tranquilo? Bora lá, ritual padrão. Vamos entender esse negócio que é muito simples. Então bora lá. Hoje é dia de falarmos de ligações químicas, mas a pergunta é: por que se ligar? Todo átomo se liga com um objetivo único, que é alcançar a estabilidade. E esse átomo vai se tornar estável quando? Aí nós temos uma coisinha, uma questão. Tem uma regrinha muito famosa que é a regra do octeto, que diz que o átomo será estável quando ele tiver 8 elétrons na última camada, certo? Todo mundo lembra disso lá do nono ano. Porém, nem todo átomo vai se tornar estável com 8 elétrons na última camada. Tem uma série de exceções. Então essa regra do octeto, ela acaba tendo um número muito grande de exceções, portanto a gente dá uma adaptada nela, né? Vou dar uma mexida na regra do octeto, que é a seguinte: um átomo vai se tornar estável quando ele tiver uma distribuição eletrônica semelhante a um gás nobre, qualquer gás nobre. Por que eu falo isso? Aí você se pergunta: Rubão tá louco, gás nobre tem 8 elétrons na última camada, segue o octeto. Isso, beleza, mas o hélio também é um gás nobre, concorda? E o hélio, gás nobre que é, tem só 2 elétrons na última camada, porque essa primeira camada é a única camada que ele tem. Então a única camada que ele tem preenchida está completa, ele é um gás nobre. Então outros elementos que tenham essa mesma condição, ou seja, apenas a primeira camada preenchida e completa com 2 elétrons, também será estável. E aí a gente insere no conceito de octeto um número muito grande de moléculas. Por exemplo, todos os compostos que são formados com hidrogênio, os compostos formados com berílio, eles vão acabar funcionando desse jeito. Berílio, boro, tem algumas exceçõezinhas aí que a gente vai tratar mais pra frente. Bom, então basicamente é isso. O conceito simples é esse: um átomo se torna estável quando ele adquire configuração eletrônica igual a de um gás nobre, seja com 8 elétrons na última camada ou com 2 na única camada com elétrons distribuídos. Aí as ligações podem acontecer de 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Hoje nós vamos falar sobre a ligação iônica e sobre a ligação metálica, que é bem rapidinho, bem tranquilinha mesmo. O ritual padrão vai ser o seguinte: para cada ligação eu vou colocar primeiro 3 características da ligação e depois 3 propriedades dos seus compostos, porque os exercícios hoje em dia eles se dividem muito entre características e propriedades. É relativamente comum você encontrar exercícios que falam sobre propriedades e não necessariamente que falam sobre a construção da cadeia ou da molécula propriamente dita, da estrutura do composto. Bom, a ligação iônica ela sempre vai acontecer entre um metal e um ametal. O metal tem a tendência clara de perder elétrons. Lembra, a gente já falou anteriormente, nas aulas anteriores vocês viram que metais têm uma energia de ionização muito baixa, portanto é fácil tirar elétrons dele, por isso que ele tende a perder elétrons. E a metal tem uma tendência de ganhar elétrons, porque eles têm alta afinidade eletrônica, então é fácil para eles conquistarem, ganharem elétrons vindos de outros elementos. Beleza? Então sempre entre o metal que quer perder e o ametal que quer ganhar. Se funciona assim, sempre vai rolar uma transferência de elétrons. E essa transferência de elétrons vai rolar como? Vai rolar daquele que quer perder, que é o metal, para aquele que quer ganhar, que é o ametal. Então a transferência de elétrons vai rolar desse jeito. Sempre. Muito tranquilo, tá? E uma outra característica é que eles formam retículos cristalinos. Na verdade, verdadeiro, na letra fria da lei, a ligação iônica não é uma ligação química no conceito total. Isso aqui está mais para uma micareta do que para um relacionamento sério. Como assim? Porque, na verdade, isso aqui, essa transferência de elétrons, é um evento que acontece naquele momento e depois acabou. Tudo que sobra é uma consequência. Então, isso aqui segue o princípio da República do Beijo e Vaza. Entendeu? Por isso micareta. Então, rolou a transferência de elétrons aqui, aquele negócio louco, intenso, mas naquela hora, depois passou, acabou. Tudo que sobra, tudo que fica depois, é essa consequência, e essa consequência dura para sempre. Que consequência é essa? As cargas do metal que perdeu e do ametal que ganhou.
cargas, elas vão se atrair, né? Positivo e negativo atraem-se mutuamente, e as estruturas vão se formando porque os átomos adquirem posições fixas, formando os chamados retículos cristalinos, beleza? Então não é uma ligação que existe constantemente entre os átomos, rolou num período definido, depois disso sobrou apenas essa atração entre as cargas que mantém o composto unido. E aí, propriedades dos compostos iônicos: pontos de fusão e ebulição altos, quase sempre, são solúveis em água, bastante solúveis em água, e só conduzem corrente elétrica se eles estiverem dissolvidos ou fundidos com N, tá? Fundidos ou dissolvidos. Aí eles são bons condutores. No estado sólido, eles são péssimos condutores, não conduzem corrente de forma alguma. Tranquilo? Então, basicamente, a teoria de ligação iônica é essa, muito suave, muito sossegada. Agora, o que nós vamos fazer com relação a esses compostos iônicos? Aqui alguns exemplos. Ó. Primeiro, vamos lidar aqui com um exemplo entre cálcio e cloro. A ideia é formar o composto iônico com átomos de cloro e de cálcio, beleza? Aí tem uma manha seguinte: quando nós estudamos tabela periódica, a gente viu que a tabela tem características muito bacanas que se repetem, e uma das características que nós vamos usar aqui está associada à família e o final da distribuição. Como assim? A manha é a seguinte: todo elemento de uma família A vai ter na última camada um número de elétrons que é igual ao número da sua família. Como assim? Onde o cálcio está na tabela periódica? O cálcio está na família 2A. Se ele é da família 2A, quer dizer que na última camada dele tem 2E. 2A, 2E. 1A, 1E. 5A, 5E. Pegou a manha? O número da família é sempre igual ao número de elétrons na última camada. Beleza. Com 2 elétrons, nós vamos pensar na lei mais importante das ligações, que é a lei do menor esforço. Como assim? O que é mais fácil, cara pálida? É mais fácil você perder 2 ou ganhar 6 para ficar com 8? Perder 2, né? Então, a tendência do cálcio é de perder 2. Então, ele perde 2 elétrons. E o cloro, por sua vez, ele está onde? O cloro está lá na família 7A. Se ele é da família 7A, 7E. A manha se mantém. Beleza. Com os 7 elétrons, o que é mais fácil para ele? É mais fácil para ele ganhar um elétron para ficar com 8. Então, ganha um elétron. Beleza. Então, vamos representar isso daqui. Na representação, eu tenho aqui um átomo de cálcio com seus 2 eletronzinhos. Daí, eu tenho que colocar um cloro que já tem 7 elétrons, certo? 7 elétrons. Como o cálcio quer perder e o cloro quer ganhar, esse cálcio vai doar um elétron para esse cloro. O cloro que tinha 7 ganhou 1 e ficou com 8, estabilizou, tá bonitinho igual o gasômetro. Mas e o cálcio se tornou estável? O cálcio ainda não. Então o que é necessário? É necessário acrescentar um outro cloro que também tem 7 elétrons, para que aí o cálcio possa doar o seu elétron para esse outro cloro, tornando-se estável. O cálcio ficou estável? Ficou. Por que ficou? Porque ele perdeu os 2 elétrons que ele queria perder. Tranquilo? E o cloro que eu adicionei depois ficou estável? Ficou também. Por que ficou também? Porque ele ganhou um elétron que ele queria ganhar. Beleza? Todo mundo lembra disso aqui, porque isso aqui a gente faz desde o 9º ano, né? Bom também. Só que, cientificamente falando, existe uma outra forma de representar isso, que é a forma mais bonitinha, ou mais cientificamente correta, vamos dizer assim, que é também muito simples. Você vai colocar o cátion determinando quantos elétrons ele perde e quantos átomos desse cátion você usou. E a mesma coisa para o ânion, coloca o ânion determinando quantos elétrons ele ganha e quantos átomos desse ânion você colocou. Primeiro sobre o cátion. O cátion é o cálcio, certo? Então, Ca, perdeu 2, né? Se perdeu 2, 2 mais. Quantos cálcios eu usei na fórmula? Só 1, então Ca1. Agora eu vou colocar o ânion, que é o Cl. Quantos elétrons tinha o Cl? 2, 4,
6 e 7. Só que esse Cl ganhou um elétron, então eu vou marcar ele aqui diferente, ó, só para você lembrar que esse elétron foi o elétron que o Cl ganhou, tá? Aí, para facilitar as coisas, lembra que isso aqui é química e na química a gente não gosta de nada difícil? Para facilitar as coisas, eu vou deslocalizar essa carga negativa. Eu não preciso dizer onde a carga negativa necessariamente está. Eu sei que ela está no cloro, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar isso aqui entre colchetes, ficou péssimo meu colchete, mas tá bom? E dizer que aqui tem uma carga menos. Por que é uma carga menos? Porque ele ganhou um elétron. Se ele tivesse ganho 3 elétrons, seria 3 menos, tranquilo? E aí, para finalizar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso simplesmente dizer quantos cloros eu usei nisso daqui. Quantos cloros eu usei nessa moléculazinha? 2. Então, 2. Certo? Essa é a forma tradicional que a gente usa desde o 9º ano. Essa é a forma cientificamente correta. Mas independente de qual das formas você esteja usando, tudo isso daqui é chamado de fórmula eletrônica. Por que fórmula eletrônica? Porque mostra os elétrons, tranquilo? Fórmula eletrônica mostra elétron. É a única que aparece elétrons, então é fácil de você lembrar. Se o exercício pediu dê a fórmula eletrônica, você vai pensar o quê? Ah, é aquela que eu desenho elétron. Só pode ser essa aqui. Tranquilo? Lá na prova de segunda fase, do seu vestibular, eu aconselho que você faça assim, ó, que é para, tem a manha, eu sei o que eu estou fazendo. Beleza? Só que a gente pode representar de uma outra forma. Nós representamos de uma forma muito simples, que é basicamente dizer a proporção dos átomos da molécula. Ó, nesse caso, eu usei um cálcio e usei 2 CLs, CaCl2. E o CaCl2, isso daqui, ó, é conhecido como fórmula molecular. A gente sabe que a ligação iônica não forma moléculas verdadeiras, mas o termo forma molecular se mantém só para determinar a proporção entre os átomos. Beleza? Simples assim. É isso que nós fazemos na ligação iônica. Fácil, né? Tão fácil que parece química. Bom, um segundo exemplo, só para a gente ver aqui uma situação que parece não ter fim. Ó, começando com o galho. Onde é que o galho fica na tabela periódica? O galho fica lá na família 3A. Se ele é da família 3A, teoricamente, ou eu posso determinar que ele tem 3 elétrons na última camada, 3A, 3E. Com 3 elétrons na última camada, qual que é a tendência natural dele? Isso, pela lei do menor esforço, é mais fácil ele perder 3, então ele perde 3 elétrons. Aí ele vai interagir com o oxigênio, procurando o oxigênio na tabela, nem precisa, né, que a gente mexe com o oxigênio todo dia. O oxigênio está lá na família 6A, o que significa que ele tem na última camada 6 elétrons. Com 6 elétrons na última camada, o que é mais fácil para ele? É mais fácil para ele ganhar 2. Então ele ganha 2 elétrons. Beleza, então ó, vamos fazer uns esqueminhas aqui do jeito que nós estamos acostumados, do jeito novo e depois determinar a forma. Bom, eu tenho aqui um galho e esse galho tem 3 elétrons. Ele vai interagir com um enxofre que tem 6 elétrons. Como o galho quer perder e o enxofre quer ganhar, ó, doou um elétron, ó, doou outro elétron. Tome cuidado para não fazer essas setinhas retas, tá? Não fazer essa setinha reta, sempre faz ela tortinha e tal. É um cuidado extra, mas não custa nada. Por quê? Lá na ligação covalente, lá na frente, nós vamos ver a tal da ligação coordenada, que é representada por uma seta reta. Então, para não ter nenhum tipo de confusão, faz ela tortinha, beleza? Muito bom. Ó, o enxofre já ganhou os 2 elétrons que ele queria ganhar. Porém, o galho não perdeu os 3 elétrons que ele precisa perder, concorda? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? É isso mesmo, mais um enxofre. Então, vem aqui, ó, outro enxofre com 1, 2, 4, 5, 6.
6 elétrons. E aí o galho faz o quê? Ô, seu enxofre, tá, aqui ó, toma pro senhor. Presentinho. Pronto. O galho agora perdeu os 3 elétrons que ele queria, mas e o enxofre ganhou tudo que ele precisava? Não. Se o enxofre não ganhou tudo que ele precisava, o que eu faço? Outro galho. E aí eu vou colocando um átomo e outro átomo até finalizar tudo, até estabilizar todo mundo. Então vem aqui, ó, outro galho, 1, 2, 3 elétrons, e aí esse galho vai vir aqui, ó, e doar um elétron para o enxofre. Bom, o enxofre agora, 2, 4, 6, 7, 8, ficou com 8 elétrons, ganhou os 2 que ele queria, está estável, certo? Porém, o galho ainda não, precisa perder mais 2. Se ele precisa perder mais 2, o que eu vou fazer agora? Outro enxofre, exatamente, muito bem. Então vem aqui, ó, outro enxofre, 2, 4, 6. O galho quer perder esses 2, o enxofre quer ganhar 2, olha que maravilha. Doou o elétron para cá, doou o elétron para cá, o galho perdeu tudo que ele queria, o enxofre ganhou tudo que ele precisava, todo mundo ficou feliz e satisfeito. Certo? Padrão, fim de composto. Para representar ele desse jeitinho aqui, o que nós fazemos? Bom, então vamos lá, ó. Eu tenho galho. Qual que era a tendência do galho mesmo? Perder 3, né? Então era galho, 3, mais. Quantos galhos a gente usou na fórmula? 2. Então, coloco um 2 aqui embaixo. Aí, como eu já sei que eu vou representar os elétrons aqui com a carga deslocalizada, já ponho o cochetinho. Enxofre. Desenho o enxofre aqui, com 6 elétrons que ele já tinha e os 2 que ele ganhou. Fecho o cochetinho. Qual foi a carga do enxofre nesse caso? Como ele ganhou 2 elétrons, carga 2 menos. E quantos enxofres nós usamos? 1, 2, 3. 3. Aí você pode estar pensando o seguinte nesse momento. Você me pergunta aí, mas eu vou ter sempre que fazer os 2? Não, lógico que não. Se o exercício pede para você fórmula eletrônica, você faz uma delas. Essa aqui é oficial, a correta. Né? Essa aqui é a tradicional que a gente usa desde o 9º ano. Eu aconselho fazer essa, mas faz uma só. Se o exercício pedir a fórmula do composto, você não precisa fazer isso, basta fazer a fórmula molecular, que a gente vai fazer aqui agora, certo? E a outra coisa que você poderia perguntar é a seguinte, mas lá em cima eu coloquei 8, aqui embaixo eu coloquei 8 elétrons dentro do cochetinho, sempre eu vou colocar 8 elétrons dentro do cochetinho, você vai representar o elemento já estabilizado, então você vai colocar 8 elétrons dentro do cochetinho, tá? Para todo elemento que seguir o padrão de estabilidade do octeto ou da ligação química, você vai colocar aqui o número de elétrons que ele tem depois de ter recebido elétrons. Ou seja, vai ser 8. Tranquilo? Beleza. Para terminar, nós temos que colocar a fórmula molecular. Bom, a fórmula molecular vai ser Ga, quantos galhos mesmo? 2. E S, quantos enxofres? 3. Ga2, S3. Certo? Muito fácil, muito simples e muito rápido. Aí você pode me perguntar outra coisa. Bom, me conta aqui. Por que você coloca o Ga na frente e o S no final? Por que não pode ser o contrário? Muito simples. Tem várias formas de você explicar isso daqui, mas a mais simples delas é você dizer que o cátion vem sempre na frente, o ânion vem sempre no final, certo? Cátion é quem perde elétrons, ânion é quem ganha elétrons, cátion sempre primeiro, beleza? Ou simplesmente você pode pensar assim, sigo a posição na tabela periódica. O galho veio na família 3A, o enxofre na 6, então, não é enxofre nada, é oxigênio, né? Beleza, mas não dá nada. Aqui, ó, eu posso mudar, falar que é enxofre, porque enxofre e oxigênio são da mesma família, então não tem problema nenhum, certo? Beleza, então, só para constar, ó, isso daqui, fórmula eletrônica, e isso daqui, fórmula molecular, daquele jeitinho, né? Fórmula molecular, certo? Beleza. Agora, nós vamos discutir rapidinho a ligação metálica, porque ela é muito simples
nem tem fórmulas para a gente fazer, é uma questão mais teórica do que qualquer outra coisa. E aí eu vou mexer com a posição da câmera só um pouquinho, para a gente poder chegar lá. Ó, peguei aqui, trouxe para cá, bonito, muito bom. Voltei. O que acontece na ligação metálica? O mesmo padrãozinho que a gente usou para iônico, nós vamos usar aqui agora. 3 características e propriedades. Ocorre sempre entre metais, certo? E aí você vai lembrar que todos os metais tendem a perder elétrons. Como assim? Todos querem perder? Como é que vai ficar essa ligação? Eles vão simplesmente largar, jogar fora, falar assim, elétron, não, mas eu quero perder. Ui, perdi. Não. Na verdade, todos eles querem perder elétrons, mas isso vai acontecer durante um aglomerado de átomos que vai se formar. Então, a ligação metálica é a junção de inúmeros átomos metálicos no mesmo espaço, né? Agregados um ao outro. E aí, entre um e outro, nesses espaços, é que os elétrons ficarão livres, certo? Livres. Todos eles perderam elétrons, mas eles simplesmente deixaram os elétrons livres. E aí eles ficam circulando com liberdade entre os átomos metálicos. Seria mais ou menos como uma sala de aula, onde você tem as carteiras e o espaço livre entre as carteiras, ou um auditório entre as poltronas, seria um espaço onde os elétrons ficam se movimentando constantemente, beleza? E aí, esse aglomerado de inúmeros átomos faz com que não haja fórmula. Então, não tem fórmula eletrônica, não tem fórmula molecular, não tem nada. Por quê? Porque são agrupamentos de vários átomos. É muito difícil relacionar isso. E a característica talvez mais importante é a formação do mar de elétrons livres. Esses elétrons que ficam circulando livremente formam esse mar de elétrons, ou nuvem de elétrons, que traz características muito marcantes para os metais. A principal delas, a capacidade absurda de conduzir corrente elétrica, né? Bom, por falar em propriedades, nós vamos ter aqui pontos de fusão e ebulição muito altos mesmo, mais altos que os compostos iônicos. São insolúveis em água, obviamente, né? Pensa, joga água na cadeira que você está sentada e aí os pés dessa cadeira feitos de metal vão dissolvendo e você vai descendo lá, não rola, né? Insolúveis em água. E são ótimos condutores elétricos e térmicos, né? Muito bons condutores de corrente elétrica e também conduzem calor com muita facilidade. Lembra aquela velha história da colher de pau, colher de metal? Qual delas aquece mais e aquece primeiro? Então, é isso. E a característica mais bacana deles, eles formam ligas que nós podemos escolher as características. Como assim? Vamos pensar em algo muito comum no nosso dia a dia. Cobre, por exemplo. Cobre é um metal, forma-se ligas de cobre. E aí você pode pegar esse cobre para fazer, por exemplo, o fio do carregador do seu celular. Ou o fio do carregador do seu notebook. E esse fio a gente consegue enrolar, dobrar, esticar, certo? Então, é uma característica que foi escolhida para essa aplicação do cobre. Ser muito maleável. Mas o mesmo cobre que a gente usa, a mesma liga de cobre que a gente usa para fazer o fio do carregador do celular, a gente usa para fazer, por exemplo, o destilador lá na produção de álcool, na produção de bebida alcoólica a partir de cana-de-açúcar, por exemplo. É o mesmo cobre que a gente usa lá naqueles tachos de doce lá da casa da avó, que delícia fazer aquele doce de leite num tacho enorme assim. Aquele tacho é feito de cobre. Ele é maleável, você pode mexer com ele a hora que você quiser? Não, ele é rígido, ele é firme. Então, ser rígido naquele caso foi uma outra característica que nós podemos escolher. Então, nós podemos formar ligas metálicas com características que nós podemos determinar. É claro que não é tudo totalmente determinável, mas a gente pode determinar bem isso daí. Daí alguns exemplos de ligas metálicas comuns e famosas. O latão, que é uma mistura de cobre e zinco. O bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. A solda, aquela solda, é feita de chumbo com estanho, né? E o aço. O aço, ele é feito de ferro com carbono. Você fala assim, mas carbono não é metal, né? Exatamente, o carbono não é metal, mas nesse caso, ele combina-se com ferro de forma agradável, de forma bastante
encaixada, bem suscetível à combinação, e aí forma o aço. E aí existe o aço normal, forma uma substância bastante firme, rígida, resistente a choques mecânicos, e se você acrescentar crômio e níquel, você forma o chamado aço inox. O que é o aço inox? É um aço que não sofre com processos de oxidação. Beleza? Então, ligações iônicas, ligações metálicas, tranquilo, suave, fácil, fascinante, tão fácil para a esquina. Beleza? Bora para os exercícios. O livro tem muitos exercícios sobre isso. Depois vou preparar alguns exercícios também para poder disponibilizar para vocês. E por enquanto é isso. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Valeu!